A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Que alegria poder estar aqui novamente, abrindo a palavra do Senhor e tendo a certeza absoluta de que Ele vai falar comigo e com você. Amém? Que Ele vai nos fortalecer, nos edificar, nos ensinar, nos instruir pela sua palavra que é poderosa. Ok? E eu já quero aqui falar para você sobre o tema que nós iremos estudar hoje. O tema é o que fazer quando o medo chega, como nós devemos reagir. Todo mundo sente medo em algum momento da vida, né? É ou não é? E tem muitas pessoas que não sabem como lidar com isso e estão adoecendo espiritualmente, adoecendo psicologicamente e adoecendo fisicamente. Já ouviu falar de doenças psicossomáticas? E a Bíblia tem instrução e tem um direcionamento para mim e para você. Nós vamos abordar sobre esse tema hoje. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a líder desse ministério, o Ministério Abrindo a Bíblia, e também a apresentadora titular deste programa, que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, nossa igreja querida, igreja centenária, igreja que Deus tem abençoado, prosperado de uma forma tão maravilhosa. E aqui eu sempre aproveito essa oportunidade de mandar um beijo carinhoso aos nossos pastores, à nossa presidência, a cada pastor de área, a cada coordenador da nossa igreja no interior do estado do Amazonas, aos pastores e às pastoras, a toda a família pastoral, família sacerdotal que tem feito a obra do Senhor, que tem cuidado de vidas aqui no estado do Amazonas. Deus abençoe a cada um de vocês. Manda um beijo carinhoso também a você que é de outra igreja, a você que não pertence a nenhuma outra igreja, mas que gosta da Boas Novas, que gosta do Abrindo a Bíblia, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com o propósito de alcançar a sua vida com a palavra de Deus, ok? O programa ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, esse presente maravilhoso que Deus nos deu, e eu quero te incentivar, sabe? Pega papel e caneta, anota aqui, contato da Faculdade Boas Novas, aí no rodapé do seu televisor, Entra em contato, existem vários cursos novos que serão lançados este ano, você não pode perder essa oportunidade, sabe? Buscar conhecimento, buscar qualificação, isso é de Deus para a minha vida e para a sua vida também, então bora junto, Deus vai abrir as portas, Mas você precisa dar o primeiro passo, então entre em contato, busca as informações e te move em fé, o Senhor vai honrar a tua fé, tá bom? Quero mandar um beijo carinhoso também à pastora Nelly, ela que veste a pastora Raquel, que veste o Abrindo a Bíblia e tem sido uma grande apoiadora desse ministério. Deus abençoe, pastora, grandemente. E a gente vai agora para o intervalo, aproveita esse momento para divulgar que nós estamos aqui pela Boas Novas, direto de Manaus. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos falar um pouco a respeito do medo, de como nós devemos agir, de como nós devemos proceder, de como nós podemos vencer o medo e avançar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Que alegria poder estar aqui com você novamente. Que alegria, que privilégio poder abrir a palavra do Senhor, poder tirar um tempo da nossa vida para meditar nessa palavra, para nos alimentar com essa palavra, a palavra poderosa de Deus, a palavra que jamais mudará. Amém? Que bom ter o seu carinho, que bom ter a sua companhia. Você que está nos acompanhando pelo Facebook ou pela TV Boas Novas, você é muito bem-vindo. Saiba que Deus tem hoje uma palavra poderosa para o seu coração. Nosso tema de hoje é o que fazer quando o medo chega, Por quê? O que fazer quando o medo chega? Porque em algum momento ele sempre vem, Aqui nós não estamos tratando simplesmente de se você tem coragem ou se você tem medo, se você é uma pessoa medrosa ou corajosa,
não é? Porque o medo é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Mas nós precisamos aprender algumas coisas a respeito disso que nos fortalecerão, sabe? Para que a gente saiba como lidar com isso, não é? A palavra de Deus, ela diz assim que a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você sofre com muito medo, medo de muitas coisas na sua vida, eu quero te convidar. Eu tenho certeza que a sua vida pode melhorar muito através dessa instrução poderosa da palavra de Deus. Você vai conhecer um pouco mais a respeito disso e eu tenho certeza que você será fortalecido pela palavra do Senhor. Nosso texto base está no Salmo 27, o versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Amém? Aliás, o primeiro aqui é de quem terei temor e o outro é de quem terei medo. Vamos falar sobre medo. Gente, todo mundo sente medo um dia, né? Eu lembrei agora que no meu início, né, da minha profissão, trabalhando aqui na Boas Novas, meu Deus, eu ficava apavorada, né? Gostava de fazer, mas ao mesmo tempo me sentia insegura, sentia medo, ficava com aquele temor do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar, enfim, era tanto medo e aquilo muitas vezes até me atrapalhava de fazer o meu trabalho, não é? Quando também comecei a ministrar, comecei a pregar nas igrejas, né? Já estava acostumada a falar pela televisão, então aquilo se tornou algo mais confortável para mim, mas quando fui encarar o púlpito, meu Deus, que temor, que pavor, me tremia literalmente. E o medo é assim, né? Todos nós temos medo de alguma coisa, o medo ele vem, mas nós precisamos aprender a lidar com ele e vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, o que é esse tal desse medo, né? Eu tenho aqui algumas considerações. O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário, ok? Quando a gente sente medo é porque a gente pensa, a gente percebe que há alguma situação de perigo, né? Algo que possa nos trazer dor, a gente tem medo da dor, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo do desconhecido também, né? Às vezes a nossa vida muda, a pessoa muda de casa, muda de cidade, muda de emprego e dá aquele medo, meu Deus, como é que vai ser? Lembra de uma palavra que é sempre falada, né? A zona de conforto. Por que é zona de conforto? Porque é confortável, é seguro, a gente já sabe. Por exemplo, se você congrega na mesma igreja há anos, você já conhece, você já sabe como é a cultura dali, você já sabe como são as pessoas, você já sabe como as pessoas reagem, não é? Então, isso é confortável para o ser humano. Quando a gente dirige, vai sempre há anos ali para o mesmo lugar, é confortável, você já vem meio que no piloto automático, né? Então, assim, as coisas quando mudam, isso aí traz medo, né? O início de um casamento, o início de uma gravidez, né? O início da fase de ser mãe. Meu Deus, que pavor, o que é que eu vou fazer com essa criança? Será que eu vou ter condições de criar, de amar, de educar, né? Eu tenho 3 filhos, já estão grandinhos agora, né? Mas no início dá aquele medo mesmo. Meu Deus, será que eu vou dar conta? O que é que eu vou fazer? Esse menino está chorando, não sabe falar. E são várias as situações que nos causam medo. O medo está inerente ao ser humano, o medo é estartado no nosso cérebro, né? E foi algo de Deus. O medo ele tem um propósito na nossa vida, não de nos paralisar, mas de nos preservar, ok? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui no meu esboço. O medo é uma interrupção súbita do processo de racionalização. Quando a gente sente medo, a gente para de pensar, a gente congela ali naquela situação. O medo tem capacidade de evitar que façamos algo. Ele nos paralisa de verdade, não é? Ele cria uma situação de impasse e para qualquer processo
mental. O medo é uma força que tem como objetivo evitar perigos de qualquer natureza e funciona como um sinal que interrompe qualquer ação precipitada. O medo é uma proteção, é uma reação protetora e saudável. Não tenha medo de sentir medo, ok? O medo é uma reação que nos protege e é algo saudável. Para quê? Para aumentar a nossa sobrevivência. Então Deus colocou, já pensou se a gente tivesse medo de nada? O ser humano tem cada ideia na cabeça, né? Ia sair se jogando na frente das coisas e tal, e ia morrer muito mais cedo. Então, o medo é algo que é instalado numa parte do nosso cérebro. Eu não lembro agora o nome, tá bom? Mas eu já estudei um pouquinho de neurociência, eu sei que ele é startado numa parte do nosso cérebro e o medo o Senhor colocou em nós para que a gente tenha precaução, para preservar a nossa vida. Já pensou, a gente olha uma onça, um leão, que coisa linda, fofa, e se a gente não tivesse medo, a gente ia lá querer pegar e quem sabe ia morrer por conta disso, né? Então o medo ele nos preserva, o medo ele é algo bom, dado por Deus com um propósito bom para as nossas vidas. Agora o que acontece é que dependendo da situação, esse medo ele pode também paralisar as pessoas e impedir que as pessoas vivam os propósitos de Deus. Aí, nesse caso, ele é maléfico. Então, assim, você precisa reconhecer o medo e em que nível você está. Será que você está tendo um medo que está te paralisando, que está impedindo você de viver, impedindo você de crescer? Porque quando a gente fala de crescimento, novidade de vida, a gente está falando do desconhecido, não é? E como eu falei, geralmente o ser humano tem medo do desconhecido. Mas esse medo do desconhecido nós precisamos enfrentá-lo. E confiar no Senhor, e se lançar, e caminhar, e avançar para aquilo que nós não sabemos. E avançar para o que nós não sabemos é o quê, gente? É avançar para o nosso futuro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei, mas eu preciso me lançar ainda nesse desconhecido. Eu não sei, mas eu preciso imaginar aquilo que é bom, eu preciso me lembrar que Deus é comigo, eu preciso me lembrar que eu posso contar com Ele, que Ele me dirige, que Ele tem planos bons para a minha vida e eu preciso me lançar nisso. Amém? Então, sobre isso que nós vamos estudar hoje. O medo é algo bom, né? Não peça para Deus tirar o medo, mas peça para Deus te ensinar a avançar e a administrar o medo. Deixar o medo que é saudável, que te protege, né? Que é algo de Deus para a tua vida, e enfrentar o outro medo, né? Porque eu enfrentei o medo, eu estou aqui hoje. Porque eu enfrentei o medo, eu posso ministrar, posso pregar a palavra de Deus, posso alcançar outras vidas, né? Porque eu avancei, né? Eu superei o medo, eu consigo, por exemplo, adorar ao Senhor numa igreja, né? Sempre gostei de cantar, mas tinha um medo, tinha uma vergonha pavorosa que me limitava, mas eu decidi romper, né? Então, nós precisamos superar e avançar nesse quesito. E quando a gente para olhar para a palavra de Deus, gente, tem muita instrução para nós a respeito disso daqui. Porque, sabe, às vezes a gente não cuida de algo quando ele está pequeno, uma situação pequena, e a gente vai alimentando o medo e ele vai se tornando algo perigoso, algo até mesmo nocivo, né? Hoje a gente ouve falar sobre ansiedade, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm medo do amanhã, pessoas que estão sempre preocupadas lá na frente, não conseguem confiar, não conseguem descansar, não conseguem viver o hoje, o seu presente hoje, porque estão conectadas lá no futuro e estão apavoradas com o que pode acontecer, né? Sempre pensando no pior, né? Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com transtornos psicológicos, né? E a palavra de Deus ela tem antídoto, ela tem remédio para a gente, para trazer paz à nossa alma, sabe, querido? Em nome de Jesus, não aceite viver sem paz, não aceite isso, porque Jesus ele diz assim na sua palavra: deixo-vos a minha paz eu vos dou.
E eu não dou essa paz para vocês como o mundo dá. Tenha bom ânimo, né? Receba essa paz de Jesus na sua vida, essa confiança de que o Senhor cuida de você, de que o Senhor, meu sogro, em memória, né? Meu sogro já partiu, está com o Senhor, mas ele sempre dizia assim, minha filha, Deus não tem o bom para nós, Ele tem o melhor. Então tenha essa confiança no teu coração, tenha isso na sua mente, Deus não tem o bom para mim, Deus tem o melhor para mim. O Senhor me vê, o Senhor fala comigo, o Senhor me dirige. Aí se você me disser assim, mas pastora, o Senhor não fala comigo. Aí eu vou lhe dizer uma coisa, se o Senhor não tem falado com você, busque-o, essa intimidade, sabe, esse conhecimento com o Senhor, fale com Ele todos os dias, fale com Ele e dê tempo para que Ele fale com você também, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu oro, aí a pessoa vai lá, Senhor faz isso, faz aquilo outro e tal, e me abençoa, não sei quem, não sei o que lá, termina a oração, amém, e se levanta. Você falou, mas você não deixou o Senhor falar com você. Então, quando você estiver orando, tira um tempo para ficar calado também, para ouvir, para prestar atenção. Deus pode falar com você de maneira audível e Deus pode falar com você também na sua mente, respondendo a sua oração, direcionando você. E essa palavra ela vem como forma de pensamentos. Por quê? Porque Deus é Espírito, né? E Ele fala conosco através dos nossos pensamentos. E você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Outra forma de ouvir a voz de Deus é quando a gente lê a palavra. Essa palavra é de Deus, não é? Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o Senhor está falando com você e vai falar ainda mais com você no decorrer desse estudo bíblico de hoje, ok? Então, vamos em frente. O que fazer diante do medo? Nós temos duas opções diante do medo. Fugir, né, se acovardar, ou enfrentar. Diante do medo, ou a gente foge ou a gente enfrenta. Alguns dias atrás eu fui ao dentista e para mim o dentista não é uma coisa ainda muito agradável, né? Por conta, hoje os dentistas estão maravilhosos, mas quando eu era criança, meu Deus, era algo terrível, né? Pelo menos a minha experiência foi assim bem traumatizante, eu tinha muito medo mesmo. E eu preciso cuidar dos dentes. Então, diante daquele medo, eu tenho que fazer uma opção. Ou eu me acovardo, fujo e não vou, né? Ou eu enfrento e vou. E graças a Deus eu tomei a decisão certa. Enfrentei, fui e foi maravilhoso. Nem doeu. Deus esteve ali comigo. Pense no momento que eu oro tanto, que é quando eu estou ali deitada naquela cadeira do dentista. Deu tudo certo. Amém? Não sei qual é o teu medo. Não sei qual é o teu medo. Não sei se você tem medo de morrer, se você tem medo de barato, se você tem medo de agulha, né? Se você tem medo de sangue. Não sei qual é o teu medo. Mas nós precisamos aprender a enfrentar o nosso medo, a entender até que ponto o medo é saudável para a gente, nós precisamos respeitar isso, saber que isso foi Deus que colocou e até que ponto aquele medo não está sendo bom para a gente. Por exemplo, se eu alimento o medo do dentista, meu Deus, vai chegar um momento que eu vou ficar sem dente, vou ficar sem saúde, vou ficar com dor no dente e isso vai me prejudicar, certo? Então esse é um medo que eu preciso enfrentar. E graças a Deus, cada vez que eu vou e que vai dando tudo certo, isso aí vai me fortalecendo. Qual é o medo que tem te paralisado? Qual é o medo que tem te perturbado e você tem recuado? Ok? Isso aí, Deus está trazendo aí na tua mente e no teu coração agora. E você precisa enfrentar. Não é pedir para Deus tirar o medo, porque o medo ele existe mesmo. Mas você ter força, ter coragem de enfrentar e vencer. Amém? Vamos lá, atitudes necessárias diante do medo. A gente precisa ter um comportamento, a gente precisa aprender a reagir quando o medo vem, quando o medo chega. Porque ele vem, gente, sempre ele vem. A gente tem medo de várias coisas, a gente sente medo em vários níveis, né? E a gente precisa, já que é algo natural, né, que faz parte da nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com isso. Nós temos aqui algumas instruções
da palavra de Deus para mim e para você. Bora lá. Atitudes necessárias diante do medo. Primeiro, procure descobrir o que o medo simboliza para você. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, do medo que você tem. Você já parou para pensar? Primeiro, qual é o medo que você tem? Eu citei alguns aqui, né? Será que você, como eu, tem medo de ir ao dentista? Será que você tem medo de casar e não dar certo? Será que você tem medo de aceitar a Jesus? Tem gente que não aceita Jesus, não entrega a sua vida ao Senhor porque tem medo. Tem medo de continuar pecando, tem, sabe, medo de uma série de coisas. Qual é o medo que te incomoda, que te impede de avançar? Qual é o medo que tem atribulado a tua mente e o teu coração? Primeira coisa, você descobrir quais são os seus medos. E segunda coisa, quando você descobre que medo é esse, é você parar para pensar e entender por que eu tenho medo. Por exemplo, eu citei aqui, né? Tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de compromisso, de aliança. Por que você tem medo? Será que em algum momento da tua vida, ou da tua infância, lá atrás, você viu pessoas que casaram e deram errado? Quem sabe os teus pais se casaram e não deu certo, e você sofreu ali a dor de uma separação dos seus pais, a dor de um abandono, e você está trazendo isso para você. Por que é importante a gente fazer isso? Porque a maioria dos nossos medos, eles vêm da infância. Lembra que eu falei? Por que eu tenho medo de dentista? Por que para mim não é algo muito confortável? Porque na minha infância era muito ruim. Na minha infância, eu acho que aquela broca fazia mais barulho do que hoje. Na minha infância, as coisas eram mais dolorosas, né? Hoje tem muito mais conhecimento, hoje em dia é muito mais suave, tem muito mais prevenção, né? Então, assim, por exemplo, quando levo os meus filhos no dentista, estão ali, são cuidados, voltam, tudo tranquilo, né? Mas antigamente, há décadas atrás, meu Deus, era um transtorno, né? Então, assim, para pensar primeiro quais são os teus medos e por que você sente esse medo, o que foi que te afetou lá no passado, porque o medo ele vem decorrente de alguma situação, de algum episódio da tua vida, de alguma dor, de alguma coisa que te causou dor, que te causou desconforto, ok? Isso é importante. Por que é importante? Porque se ele foi causado lá na infância a gente não tem juízo, a gente não tem maturidade, né? Então hoje a gente precisa pensar, poxa, hoje eu sou adulto, então eu tenho que entender como as coisas funcionam realmente, tendo maturidade. Por exemplo, se você tem medo de casar, medo de compromisso, por causa de situações que aconteceram com outras pessoas, você como adulto hoje tem que olhar e dizer assim, poxa, mas todo mundo dá errado no casamento? Será que tem alguém feliz no casamento? Quero dizer para você que eu sou feliz no meu casamento, né? E eu tenho certeza que você conhece pessoas, sim, que são felizes, né? Todo casal passa suas dificuldades, né? Não é uma questão de perfeição aqui, mas é uma questão mesmo de ser feliz, de dar certo, sabe? Então, você hoje, como adulto, você pode raciocinar e pensar, poxa, mas tem gente que deu certo. Se tem gente que deu certo, você pode dar certo também. Amém? Então, assim, você vai raciocinar, você vai, sabe, trazer a tua consciência. E a gente só consegue fazer isso quando a gente enfrenta o medo, porque às vezes o medo é tão grande que a gente não gosta nem de pensar, né? Não gosta nem de pensar sobre esse assunto e você não se dá a chance de vencê-lo. Quanto mais, olha, diz aqui, quanto mais a gente foge, piora, a gente nunca vai conseguir tratar, é igual uma doença. Se eu fugir, a tendência é piorar. Se eu enfrento e trato, eu vou ficar curada e eu vou avançar. Amém? Se você se permitir ser tratado, vai dar certo. Talvez alguma desilusão, alguma decepção que você teve na sua vida, aí você disse assim, nunca mais eu quero isso. Né? Teve gente que casou, não deu certo, teve uma desilusão, pronto, se fechou ali totalmente. Né? Teve gente que começou a dirigir, né? E passou por alguma situação, algum acidente, e nunca mais dirigiu, parou aquela situação. Querido, eu quero te convidar, hoje o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade da gente avaliar a nossa vida, avaliar os nossos medos
e pensar sobre isso. Porque o Senhor tem vitória. Aquilo que está estancado na tua vida, Deus quer tirar esse estanque e trazer vida, trazer novidade, trazer movimento, trazer crescimento para mim e para você. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Procure descobrir o que o medo simboliza para você, pois quanto mais nós o negamos, mais poderoso ele se torna. Eu achei tão forte essa frase, vou repetir. Procure descobrir o que o medo simboliza para você, porque quanto mais você negar que você tem, não, eu não tenho medo, e você está mentindo, você está negando, quanto mais você negar, mais o medo vai ficar forte e você vai enfraquecer. Ok? Se você descobrir, se você avaliar isso, enfrentar esse medo, mais o medo enfraquece e você fica forte. Né? Eu tenho avançado e me fortalecido. Cada vez que eu vou ao dentista, eu fico mais forte. Porque eu tenho mais experiências de que eu posso enfrentar aquilo, de que aquela experiência pode ser prazerosa ou pode não ser dolorosa. Né? E quanto mais experiências boas eu tenho, mais eu me sinto capaz, sabe? Porque antes, muitas vezes, eu realmente não ia por pavor, só de imaginar que eu pudesse sentir dor, que pudesse dar alguma coisa errada. Então, esse é um assunto sério que tem paralisado pessoas, mas hoje o Senhor tem uma palavra de libertação para você, que vai tirar esse impedimento e vai fazer a tua vida voltar a crescer, fazer a tua vida voltar a fluir e os planos de Deus se cumprirem na sua vida. Amém? Vamos para o intervalo agora rapidinho, mas não saia daí, a gente volta já já, continuando esse estudo do que fazer quando o medo chega. Volto já. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia, que alegria tremenda poder estar aqui. Quero mandar um abraço carinhoso a você que nos acompanha pela TV Boas Novas, você de todo o Brasil e você que nos acompanha também pelo Facebook. Deus te abençoe. Você que está no Facebook, compartilha essa palavra, marca pessoas que você sabe que precisam também ouvir essa palavra, ok? E nos ajude a expandirmos, a levarmos, a aumentar o alcance da palavra de Deus através das redes sociais, através da sua vida. Estamos estudando hoje sobre o tema o que fazer quando o medo chega, não é? Essa palavra é para todos nós, independente da fase que nós estamos. Por quê? Porque às vezes a gente tinha alguns medos na infância e quando a gente chega na fase adulta, esse medo passa. Né? Como eu falei para você, tinha medo antes de falar na televisão, de encarar uma câmera, de encarar um microfone, de encarar um púlpito, tinha medo. Hoje não mais. Ainda dá aquele frio na barriga? Dá, é claro que dá, não é? Porque é uma coisa muito dinâmica, é uma coisa que a gente está ali por fé, a gente nunca sabe como é que vai ser uma ministração, a gente nunca sabe como vai ser a reação das pessoas, mas a gente imagina, né? Então, com a prática você vai vencendo, Deus vai, sabe, te fortalecendo, a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai, esse medo ele vai se tornando cada vez menor, cada vez mais fraco, e você vai inclusive até tendo mais prazer de fazer isso. No meu caso, que eu estou falando aqui, quando tinha medo, né, do microfone, medo da televisão, medo do púlpito. Então, quando a gente trabalha o medo, a gente se fortalece e o medo enfraquece. Quando a gente nega o medo cresce e a gente enfraquece. Mas Deus quer reverter isso hoje na tua vida. Amém? Deus quer fazer você avançar. Porque o medo, gente, a gente parar para pensar no medo, o medo é algo psicológico. Não é? Quantas vezes eu não fui para o dentista porque eu imaginava que poderia doer. E aí quando eu chegava lá não doía. E resolvia a situação, né? E pronto.
Então não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo deixar você parar de fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantas vezes, quantas pessoas não pedem perdão do outro porque tem medo do outro não perdoar? É ou não é? Ah, não vou pedir perdão do fulano não, porque eu não sei se vai que... Aí você sempre imagina o pior, né? Que a pessoa vai chegar ali e vai dizer que não te perdoa, ou vai dizer que te perdoa da boca para fora. Vença o medo, avance, avance. Eu tinha separado um versículo aqui, mas eu quero falar sobre ele logo. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Na verdade, nem era esse que eu estava aqui querendo, acho que é uma outra versão que fala que o Senhor não nos deu, Deus não deu para nós um espírito de covardia, de temor, mas de poder, sabe? De encarar a parada, de enfrentar. E você e eu, nós não somos responsáveis pela reação dos outros, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, sabe? E quando eu aprendi isso, isso me ajudou muito. Porque quando eu ficava imaginando a reação dos outros, por exemplo, eu vou pregar. Mas se ninguém chorar, né? Logo que eu comecei, eu ficava, meu Deus, se ninguém chorar? E se as pessoas me olharem, se as pessoas dormirem, se as pessoas, enfim. Estava sempre pensando na reação das pessoas. A reação das pessoas é com as pessoas. Eu não tenho como comandar a tua reação. Se eu pudesse, né? Se eu pudesse, eu ia fazer com que todos os telespectadores do Abrindo a Bíblia abrissem o coração, sabe? Mudassem de comportamento, deixassem a palavra realmente modificar as suas vidas, mas eu não tenho como fazer isso. Qual é a minha parte nesse negócio? O que eu posso fazer? Sabe? Orar ao Senhor, pedir uma palavra, estudar essa palavra e fazer o meu melhor. Isso eu posso fazer. Né? O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E você é que decide qual resultado você quer, se você vai dar ouvidos a essa palavra ou não. Se você vai praticar essa palavra ou não, é você que faz. Né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Se você tem medo de se chegar a alguém, se você tem medo de pedir perdão de alguém por causa da reação da pessoa, querido, em frente. O importante é a sua reação. Se a pessoa vai te perdoar ou não, aí já é com ela. Mas a tua parte é ir lá e pedir perdão. A tua parte é ir lá e amar. Se a pessoa vai te amar de volta, o problema é dela, é uma decisão dela. Nós temos que aprender que o Senhor, Ele nos deu livre-arbítrio. Sabe o que é isso? É livre escolha. Eu escolho o que eu faço da minha vida, você escolhe o que você faz da sua vida, as pessoas escolhem, as pessoas decidem. Deus é aquele que é soberano. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia converter todo mundo, né? Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus nos deu um presente, que é o poder de escolha, o poder de decidir, e Deus respeita a nossa decisão, né? Então, assim, se Deus te deu o direito de escolher, saiba que o outro também tem direito de escolher. Escolher te perdoar ou não, por exemplo. Escolher te amar ou não, por exemplo. Não é? Mas não toma as tuas decisões baseadas no que o outro vai decidir. Faz a sua parte. Né? De preferência, faça a sua parte direcionado pelos princípios da palavra de Deus. Quando a gente olha por esse lado, com certeza, a gente tem muito mais força, muito mais ânimo para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que o Senhor nos manda, não é? Talvez o Senhor esteja te chamando para fazer um trabalho para Ele, uma obra para Ele, e você ainda não foi porque você tem medo de errar, porque você tem medo de falhar. Entenda que é a prática que traz a perfeição, né? Hoje, com certeza, eu falo muito melhor, eu me sinto muito melhor, muito mais à vontade quando ministro a palavra de Deus, mas no início eu pregava era no slide, porque eu tinha medo de dar o branco, eu tinha um pavor de dar o branco e de não saber o que eu ia dizer. Então, assim, o esboço era pequeno, eu tinha que levar um slide ali com figura, com um monte de palavra para eu ler, para eu me sentir segura para ministrar. Hoje não.
Hoje já teve vezes, inclusive, de eu fazer todo um esboço e chegar lá na hora, o Senhor mudar tudo, tudo. E dá tudo certo. Amém? Então não deixa o medo te paralisar, não. Ok? Vamos lá. A gente estava falando sobre as atitudes necessárias diante do medo, né? Para a gente enfrentar o medo. A primeira coisa, descobrir o que esse medo simboliza para você. A segunda coisa, que eu já até comentei um pouco, é explorar esse medo, né? No sentido de descobrir o que está por trás desse medo, de onde veio esse medo. E de você entender que agora você vive uma nova fase, sabe? Nós estamos como seres humanos o tempo todo mudando. Eu hoje não sou mais a Daniele de tempos atrás. Hoje meu marido é casado com uma outra mulher, porque eu sou diferente. Hoje eu tenho comportamentos diferentes, né? Hoje eu tenho, enfim, meu corpo mudou, não é? Meus gostos, alguns gostos mudaram também. Antes eu tinha um gosto para uma coisa, hoje eu já gosto de outra coisa, né? Exemplo, pimenta, eu não gostava de pimenta, hoje eu já gosto de pimenta, né? O meu corpo é diferente hoje, a minha mente é diferente hoje, e nós estamos o tempo todo crescendo. Então, se aquilo que te paralisou ali na tua infância ou na tua adolescência, hoje você é adulto. Então você precisa pensar sobre isso e fazer novas escolhas e analisar a situação ao teu redor. Amém? Terceira coisa, aliás, antes disso, olha o que a palavra de Deus fala: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, diz o salmista. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Essa deve ser a nossa postura, de estar confiante de que nós não estamos sozinhos, sabe? Aqui não é uma autoconfiança de que porque eu sou tal e eu sou melhor. Não, aqui é uma confiança de que o Senhor está comigo, de que o Senhor está contigo, e que Ele vai te ajudar, que Ele te protege, que Ele te dirige, que Ele te respalda quando nós confiamos e obedecemos a palavra de Deus. Amém? Faça isso. Desenvolva a sua confiança em Deus. Confiar em si mesmo não é o suficiente, embora que a gente precisa ter um nível de autoconfiança, sim. Existem pessoas que, eu confio em Deus, mas não confio nada em mim. Eu preciso confiar em mim também, de que o Senhor me deu capacidades, me deu talento, me deu dons, Ele deu para você isso. Então, você vai na força do Senhor, mas você, como é que eu posso dizer? Você consegue perceber o que Deus já fez na tua vida, que Ele te capacitou para isso. Que você tem capacidade. Se você ainda não está capacitado, você pode se capacitar e ser melhor naquilo que Deus te escolheu para fazer. É reconhecer o dom de Deus sobre a tua vida. Reconhecer que Deus tem propósito sobre a tua vida. Isso vai te trazendo confiança, sabe? De que se você não é o melhor ainda, mas você vai lutar por isso, você vai se esforçar, se dedicar nesse propósito. E se você não é o melhor hoje, mas amanhã você vai ser o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, o melhor pastor, a melhor pastora, o melhor discípulo, a melhor discípula, o melhor profissional que você pode ser. Amém? Você precisa reconhecer que Deus está no controle da sua vida e que Ele vai estar com você em todo o tempo, né? Há uma promessa tremenda na palavra de Deus que diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, é impossível eu saber disso, eu acreditar nessa palavra e eu continuar deixando o medo me dominar. É impossível, porque quando eu creio, quando eu acredito de verdade que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, eu sei que o mal não chegará na minha tenda. Eu sei que haverá o livramento do Senhor. Eu sei que o Senhor me guarda, me protege, me blinda, né? O mundo é mal, mas o Senhor é conosco e nós podemos viver e nós podemos sair. Mas tem corrupção, mas tem violência. Sim, tem, existe.
Mas a Bíblia fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Então, siga a sua vida, siga avante, não deixe o medo te paralisar. Amém? Tem as dificuldades? Tem. Agora aqui eu não estou dizendo, né, nessa questão da segurança, que você tem que se arriscar desnecessariamente. Né? Tem gente que vai para lugares perigosos, não é? Tem gente que, enfim, vai fazendo as coisas da própria cabeça, se arriscando, tentando o Senhor teu Deus. Aí não é? Mas aquilo que você precisa fazer, e você sabe que a gente está exposto, né, a perigos o tempo inteiro, mas precisamos avançar e confiar que o Senhor é conosco, que Ele é por nós, que Ele nos guarda, que Ele cuida de nós. Amém? Tem uma palavra aqui tremenda que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Guarda isso, traz isso para a tua mente. E eu tenho certeza absoluta que você vai se fortalecer e vai avançar. Eu ainda tenho aqui alguns versículos para compartilhar com você, mas eu quero desde já te dizer uma coisa. Descobriu qual é o teu medo? Enfrenta esse medo, decide enfrentar, decide. E marca o dia. Se você precisa pedir perdão de alguém, já marca o dia, já liga para essa pessoa, já marca o encontro e vai, porque Deus é contigo. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor colocou essa palavra hoje aqui no Abrindo a Bíblia para mudar a tua vida, para, tirar o estanque, tirar aquilo que estava te paralisando e fazer você fluir. Se era medo de cuidar da sua saúde, depois você vai marcar o médico e você vai. Se era medo de enfrentar alguém para pedir perdão ou perdoar, você vai fazer e você vai conseguir. Em nome de Jesus. Amém? Tem outros versículos que aqui também falando sobre isso. Salmo 112, versículos 6 e 7, que diz assim, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Olha que palavra poderosa. Não temerá mais notícias. Para de ficar se torturando, achando que vai dar tudo errado. Guarda a tua mente. O apóstolo Paulo nos ensina a levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Se o Senhor tem falado na tua direção, na nossa direção, uma palavra de bênção, de vida, não é? Ah, pastor, mas Deus não falou especificamente, mas na palavra Deus fala, então leia a palavra e tome posse dessa palavra. Sabe, eu gosto sempre de lembrar que lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus fez após fazer o homem e a mulher foi abençoar. Deus abençoou e Deus diz assim, meu filho, governem. Né? O Senhor nos deu poder, o Senhor deu poder para você, na tua direção há uma palavra de bênção. Quando o Senhor te fez, né? Quando Deus fez ali Adão e Eva, Deus disse, e Deus os abençoou e disse, multiplicai-vos, encham a terra e governem. Olha que palavra poderosa, essa palavra, toma posse dela para você. Eu tenho certeza que isso vai te impulsionar a viver a tua vida, a cumprir os teus propósitos e a ter momentos de crescimento, de alegria, de experiências novas com o Senhor. Amém? Porque, gente, viver o medo é algo terrível. Você que já sentiu medo, você sabe, todo mundo já sentiu medo de alguma coisa. É terrível ficar paralisado ali, ficar, estagnado, é muito ruim. Deus não quer isso para mim nem para você. O Senhor tem vida com abundância, vida plena para nós, crescimento para nós, Se você não conseguir avançar 10 passos, avança 1 e vai de 1 em 1. Você vai chegar lá e o nome do Senhor será glorificado. Cadê? Salmo 56, versículo 3 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O salmista estava dizendo, quando eu estiver com medo. Por que ele falou isso?
porque ele sabia que em vários momentos da vida ele ia ter medo. Mas qual era a postura que ele ia ter quando ele tivesse medo? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, confiarei no Senhor, confiarei na bondade do meu Deus, na força do Senhor, no amor de Deus, que cobre multidão de pecados, que me alcança, que te alcança hoje. Amém? A gente já está terminando aqui esse bloco e eu quero terminar falando aqui 2 versículos. Josué 1,9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se acovarde. Essa é a palavra do Senhor hoje para mim e para você. Não se desanime, não se apavore, avance, Deus é com você. E 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo. Gente, falei que é terrível sentir medo, né? Você já sabe disso. A Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo medo. Onde há medo, o amor, ele é abafado, ele sai. Mas onde há o amor, o medo sai. Então, se encha de amor. O que é se encher de amor? É se encher de Deus, porque Deus é amor, sabe? Quando você ama o Senhor, quando você confia nele, o medo vai sendo enfraquecido e você vai se fortalecendo, sabe? Declarando a verdade da palavra sobre a tua vida, declarando as bênçãos, declarando as promessas do Senhor sobre a tua vida, se enchendo disso, recebendo, tomando posse desse amor que lança fora todo medo, né? Tenha uma certeza, uma convicção do amor de Deus pela sua vida. E Ele já provou isso. Deus não precisa mais provar para a gente que Ele nos ama. Ele já provou ali quando Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para remir a nossa vida, para resgatar a nossa vida, para pagar o preço por nós. Então, tenha convicção desse amor, esse amor que te alcança hoje. Amém? Que entra na tua mente, no teu coração, essa palavra poderosa de Deus, palavra poderosa de Deus. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, sabe? Aquele que tem medo, ele fica ali paralisado, se sentindo culpa o tempo todo, se sentindo, né, vigiado o tempo todo. Não, e Deus não é assim. Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai, é o nosso Pai. Ele tem amor pelas nossas vidas. E Ele quer caminhar conosco e nos fazer avançar de vitória em vitória, de glória em glória. Seja liberto hoje de toda a prisão do medo que tem te segurado, que tem te limitado, que você flua hoje no amor de Deus sobre a sua vida, esse amor que nos liberta, amém? E que nos transforma, em nome de Jesus. A gente vai para o intervalo agora, no próximo bloco nós estaremos orando e agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Eu volto já já. Quero aqui agradecer a sua companhia. Chegamos ao último bloco do programa Abrindo a Bíblia. Vamos estar orando. Quero agradecer a você que nos acompanhou pelo Facebook, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos, né? Vamos já apresentar ao Senhor todos os pedidos de oração. Você que postou ali também a sua mensagem, o seu pedido de oração pela nossa postagem da página hoje, muito obrigada também. Você do Facebook, você que está acompanhando pela transmissão,
compartilha e marca pessoas que também precisam ouvir essa palavra poderosa, a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento. Amém? Senhor, muito obrigada pela vida de cada telespectador, de cada internauta, Senhor, que nos acompanhou pelo Facebook. Eu quero agora, Pai, te apresentar cada pedido de oração, por casamentos, por libertação, por fortalecimento, Senhor, por famílias, por pessoas, Pai, que estão querendo vencer o medo, vencer os seus temores. Senhor, fortalece a cada um, Pai, que nós venhamos romper, que a Tua Palavra nos liberte, que a Tua Palavra nos fortaleça, para que a gente venha romper e superar os nossos medos, Pai, sabendo que em Ti nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, que o Senhor é conosco, que nós não estamos sozinhos, Pai, e nós podemos avançar sem temer, mas confiando no Senhor, confiando no Teu amor, confiando na Tua provisão, confiando na Tua resposta, na Tua direção sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, obrigada pela vida de cada pessoa, Senhor, que esteve conosco no Abrindo a Bíblia de hoje. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Viva no amor de Cristo, viva no amor de Deus. Que essa palavra guarde a tua mente e o teu coração e te abençoe de uma forma poderosa. Obrigada pelo seu carinho. Até o próximo programa, se Deus quiser. Paz.